A história de um milionário, um mendigo e um negro em busca de sonhos. Era uma noite de tempestade e um arrepio percorreu a cidade. Luzes brilhantes pareciam dançar enquanto a chuva caía como um véu sobre as ruas. No meio dessa cena, Bárbara, uma avó de cabelos grisalhos e olhos que já viram muitos desafios, sentiu o mundo desabar. A descoberta da traição de José, seu marido, foi como um raio em céu claro. O coração dela, que um dia pulsou com amor, agora apenas batia com dor, enquanto as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Ela não podia evitar se perguntar: e agora, o que fazer? Bárbara foi criada em tempos em que o que as mulheres sentiam muitas vezes era ignorado. Ela sempre teve que lutar para ser ouvida. Mesmo em sua própria casa, o que a sociedade via em uma mulher desempregada, com filhos e marcada pelo desgosto não era nada além de um estigma. Mas aquela noite, no calor da luta interna entre permanecer ou partir, um fogo acendeu dentro dela. Afinal, não era apenas ela que importava. Eram seus 3 filhos que dependiam dela. Um novo capítulo precisava ser escrito. Após a separação, Bárbara se mudou para a cidade grande, onde os arranha-céus e as multidões pareciam prometer liberdade. O som das máquinas de costura em uma boutique a acolheu. A cada ponto que costurava, ela redescobria sua força esquecida e o amor pela moda. Com suas mãos, transformava tecidos simples em obras de arte e ali, diante do espelho, começava a moldar sua nova identidade. Mas a sombra de José ainda a seguia. Ele tentava reassumir seu papel, aparecendo às vezes na porta de casa, com desculpas que mais pareciam uma nova prisão emocional. As crianças, em seus olhares inocentes, nublavam essa linha tênue entre o amor e a dor. A boutique rapidamente ficou em alta e Bárbara se destacou no meio da costura. Mas foi quando surgiu uma proposta inesperada de um renomado estilista que sua vida tomou uma nova direção. Uma chance de brilhar no mundo da moda. Mas isso significava deixar sua antiga vida para trás de uma vez por todas e também desviar dos laços que José ainda tentava estabelecer. Era um dilema, sair da sombra ou aceitar a dor. No momento em que pensou em aceitar a oferta, um segredo obscuro do seu passado apareceu, como um fantasma. Alguém que a conhecia muito bem e que a fez lembrar de traumas que ela queria esquecer. O passado ameaçava devorar seu sonho de liberdade. E enquanto lutas internas começavam a borbulhar, Bárbara sentiu um nó na garganta. Havia algo mais. Um inimigo inesperado surgindo. Uma rival no mundo fashion que tinha um plano para destruí-la. Com o futuro da sua família em jogo, além de seu próprio sonho, Bárbara se viu em uma encruzilhada. Ela precisava desvendar esse mistério de sua vida, não apenas para seguir em frente, mas para se curar de uma dor profunda que parecia tão distante, mas ao mesmo tempo tão presente. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta. Relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso? Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Bárbara sentou-se na beira da cama, respirando fundo. A mente fervilhava com a oferta do estilista, mas o passado ainda a consumia. A sombra de José, sempre ali,
a fazia hesitar. Ela precisava tomar uma decisão, não só por ela, mas por suas crianças. Então, a campainha tocou, cortando seus pensamentos. Um fingido agudo que ecoou no silêncio do quarto. Levou alguns segundos até que ela se levantasse. O coração acelerado, ela foi até a porta. Ao abrir, uma figura familiar apareceu. Mas não era José. Era Luísa, sua melhor amiga de infância, com lágrimas nos olhos. Antes que Bárbara pudesse perguntar o que havia de errado, Luísa murmurou: Bárbara, você precisa saber. É sobre José. Um frio percorreu a espinha de Bárbara. Por que tem ele? A voz saiu mais fria do que pretendia. Luísa entrou apressada e fechou a porta atrás de si, como se o mundo lá fora não existisse mais. Eu ouvi coisas. Coisas que você precisa ouvir antes de tomar qualquer decisão. Luísa encarava o chão, nervosa. Ele não é quem você pensa que é. O mundo de Bárbara desabou. O que você quer dizer? A urgência na pergunta quase a fez tremer. Eu soube que ele está se envolvendo com uma mulher, com uma designer de moda que trabalha para aquele estilista famoso. É por isso que ele tem aparecido, tentando se reaproximar de você. Ele quer manter você presa enquanto busca outro futuro. As palavras cortaram como lâminas. Bárbara se sentiu como se tudo ao seu redor girasse. Não, isso não pode ser verdade! A negação escapou de seus lábios, mas Luísa parecia firme. E tem mais! Lembra daquela marca famosa que você admirava? Sabe quem é a criadora? É a mesma mulher. Ele está com ela. As revelações de Luísa faziam o chão se mover sob os pés de Bárbara. Era um empurrão brutal na direção que ela temia. Nesse momento, o telefone de Luísa vibrou, interrompendo a tensão pesada no ar. Ela olhou para a tela e palideceu. Não, não pode ser. Luísa, o que foi? O coração de Bárbara estava na garganta. Luísa encarou Bárbara, seus olhos arregalados. É um aviso de uma amiga, alguém que trabalha na mesma agência. Diz que José está prestes a sair em uma coletiva de imprensa e que ele vai fazer declarações sobre você. Ele quer jogar você no escândalo. Bárbara não conseguia escutar as palavras. Um nó se formou em seu estômago. A raiva e a traição a levaram a um estado de choque. Ele não pode fazer isso. Ele pode e está fazendo. Luísa respirou fundo, buscando controle. Bárbara, você precisa agir rápido. Se deixar que ele controle a narrativa, poderá perder tudo, até a oferta do estilista. A ideia de um escândalo, misturada com a traição, fez a adrenalina correr em suas veias. O futuro parecia desmoronar antes que ela pudesse sequer enxergar uma saída. Bárbara olhou para Luísa, um novo fogo brilhando em seus olhos. Eu não vou deixar que ele faça isso comigo. Eu vou buscar a verdade, agora. Mas antes que pudesse planejar seus próximos passos, um estrondo ecoou do lado de fora. Um barulho surdo. Bárbara correu até a janela e viu uma multidão se agitando na calçada. Havia flashes de câmeras, vozes gritando. E no meio de tudo isso, a figura de José, cercada de jornalistas, com um sorriso nos lábios. Não, não agora, Bárbara sussurrou. Entendendo que tudo estava prestes a se revelar. O drama estava apenas começando. E essa reviravolta a fez perceber que tudo o que ela acreditava saber sobre José e seu futuro estava em questão. Ela se virou para Luísa com essa expressão de determinação. Vamos lá fora! É hora de enfrentá-lo! Mas no fundo de seu coração, uma dúvida crescia. Até onde José estava disposto a ir?
E mais importante, a verdade realmente a libertaria ou a prejudicaria ainda mais? Bárbara se virou para Luísa, um fogo novo nos olhos. Vamos lá fora! É hora de enfrentá-lo! Elas apressaram os passos, e à medida que se aproximavam da porta, o mundo lá fora parecia pulsar, vibrar, como se a cidade toda estivesse prestes a explodir em um furacão de emoções. Ao abrirem a porta, o ar lá fora era pesado, tenso. Os flashes das câmeras queimavam os olhos. A multidão gritava, uma mistura de excitação e escândalo. Bárbara avistou José no centro do furor, sua expressão desdenhosa, como se estivesse no topo do mundo. E o que era aquele sorriso? Um frio subiu pela espinha dela. Mas antes que pudesse avançar, um grito cortou o ar. Olhem! Ele está com outra! Bárbara virou a cabeça e se deparou com uma mulher que saía de um carro luxuoso, vestida com um vestido brilhante que parecia uma armadura contra o mundo. A mulher caminhou até José, seus cabelos negros longos e soltos balançando ao vento. Era a mesma designer que Luísa havia mencionado. Cada passo dela em direção a José era como uma facada no coração de Bárbara. E então, a reviravolta. Em um gesto dramático, a mulher se virou e puxou José pelo pescoço, criando um silêncio súbito que gelou a multidão. Você não pode mais viver com essas mentiras! A voz dela ecoou. As palavras feriram Bárbara como se fossem punhais. A mulher prosseguiu. Você precisa decidir entre essa vida e a verdade. Bárbara mal conseguia processar. O rosto de José ficou pálido. O que está acontecendo? Ele balbuciou. A mulher continuou, sua expressão agora marcada pela ira e determinação. Você acha que o segredo que você escondeu não vai sair? Esses filhos que você abandonou, a verdade sobre eles está prestes a vir à tona. As palavras dela eram como um raio, estetando o coração de Bárbara. Filhos que ele abandonou? Como? Assim? A multidão murmurava, um zumbido crescente envolvendo o espaço. Os olhares se voltaram para Bárbara, e ela sentiu cada par de olhos como se fossem pesos, esmagando-a. A mulher se voltou para Bárbara. Olhos desafiadores. Os filhos que José sempre negou são dele. E o que é pior, você não é a única que ele traiu. Ele tinha uma vida antes de você, uma que ele manteve escondida. Bárbara sentiu tudo girar. A revelação era um soco no estômago. O que você está dizendo? Suas palavras saíram entrecortadas. Luísa puxou Bárbara para mais perto, seu olhar apavorado. Bárbara, isso não pode estar acontecendo. Não acredite nela! José gritou, sua voz agora sufocada. Ela está louca! Tente me desestabilizar! Mas o pânico estava estampado em seu rosto. Ah! Mulher ao seu lado se virou para ele, seus olhos brilhando de um desafio feroz. Você se esqueceu de um pequeno detalhe. Não se esqueça que seus segredos têm patas pequenas, ou melhor, rostos pequenos. Todos os olhares agora estavam em Bárbara, e a tensão no ar estava prestes a explodir. Ela sentiu um nó na garganta, uma mistura de raiva e confusão. E em um lampejo de coragem, ela gritou: seus filhos não têm culpa. O que você fez com eles? Uma onda de murmúrios percorreu a multidão. Olhares de choque, indignação, curiosidade. Tudo estava mudando. As pessoas estavam começando a formar um lado. E aquele lado não era o de José. Então, as sirenes da polícia ecoaram ao longe. A multidão começou a se agitar. Bárbara se deu conta de que o fardo da verdade
estava prestes a cair em seu colo, mas a questão era: que verdade exatamente? E José? O que mais ele escondia? A adrenalina correu em suas veias. Então surgiu uma nova ideia. Era hora de agir. E talvez, só talvez, Bárbara descobrisse o poder que sempre esteve dentro dela. Mas antes que pudesse pensar mais, a mulher se virou uma última vez, seu olhar firme. Prepare-se, porque a verdade sempre encontra um jeito de se revelar. E com isso, ela se afastou, deixando apenas um rastro de promessas e caos. Bárbara sentiu o coração acelerar. Essa não era a última vez que ela ouviria falar daquela mulher. E uma pergunta insistente ecoou em sua mente. Quem realmente era José? E a batalha estava apenas começando. Bárbara sentiu o coração acelerar quando a mulher acabou de falar. A revelação a atingiu como um soco no estômago. Filhos que ele abandonou, você não é a única que ele traiu. O murmúrio da multidão cresceu, como um rugido prestes a explodir. As palavras da mulher se repetiam na mente de Bárbara, enquanto seus olhos se fixavam em José. Ele estava pálido, uma mistura de medo e raiva no rosto. Mas havia algo mais, algo que a fazia sentir um arrepio na espinha. Espera! Bárbara gritou, interrompendo o turbilhão de emoções. O que você quer dizer com filhos que ele abandonou? Sua voz tremia, mas havia uma determinação feroz por trás das palavras. A multidão parecia se aproximar cada vez mais, como se a tensão no ar tivesse vida própria. A mulher sorriu sarcasticamente, um brilho revelador nos olhos. José tem uma história que você não conhece. Crianças que ele não admite. Muitas vidas que ele tenta apagar. O silêncio foi quebrado por murmúrios e olhares de incredulidade. Todos estavam atentos. José, que até então se mostrava confiante, começou a perder o controle. Isso é mentira! Quem você pensa que é? Ele exclamou, sua voz saindo mais alta do que pretendia. Mas a mulher não se intimidou. Eu sou quem pode expor seu verdadeiro eu, José. O homem por trás das máscaras. Um pai ausente e um traidor. É a hora da verdade. Bárbara se sentiu girar ao ouvir aquilo. A ideia de filhos se agitando em sua mente, como se estivessem sussurrando seu nome. Perguntas cruciais cruzavam a sua cabeça. Quantos filhos? Onde estão? Você está mentindo! A certeza e a dúvida lutavam dentro dela. José balançou a cabeça, quase parecendo desesperado. Não escute! Essa mulher é louca! Eu te amo, Bárbara! Você sabe disso! Mas a paixão em seu tom não se via mais. Era medo. Medo do que poderia ocorrer se a verdade fosse divulgada. A mulher se virou, tomando coragem antes de continuar. Ama? E onde estava o amor quando ele precisou abandonar seus filhos por medo do passado? Você está sendo usada, Bárbara! Ele não se importa com você. A família que ele construiu, ele quer destruir. E já está fazendo isso para que você pague o preço de seus erros. Um grito atravessou a multidão. Alguém exigiu respostas. O clima de tensão estava palpável. Como? Um barco à deriva no meio de uma tempestade. O coração de Bárbara pulsava, à espera da verdade que estava prestes a desmoronar. E quando olhou para José, seu olhar estava em um misto de dor, confusão e desespero. Um repentino movimento no fundo da multidão atraiu sua atenção. Uma figura conhecida, um rosto que ela não via há anos. Sua antiga vizinha, Dona Eva, carregando um envelope grande e amarelado, com os olhos inundados de emoção. Bárbara sentiu um calafrio. Por que ela estava ali? O que teria para revelar?
Dona Eva? Bárbara chamou, sem conseguir esconder a ansiedade. A mulher se aproximou, quase trêmula. Eu achei que você precisaria disso. E enquanto dizia isso, entregou o envelope a Bárbara. O mundo à volta parecia se silenciar. Com mãos trêmulas, Bárbara abriu o envelope e retirou algumas fotos. Seu coração parou. As imagens mostravam crianças. Crianças que ela não conhecia, mas que tinham traços idênticos aos de José. Aquelas crianças poderiam ser filhos dele? O chão parecia desabar sob seus pés. Dona Eva também se aproximou mais, parecendo apavorada. Havia coisas que você precisava saber. José não é apenas um traidor em relacionamentos. Ele é um pai que abandonou seus próprios filhos. A revelação a atingiu com tudo. Bárbara olhou para José. A expressão de horror em seu rosto dizia tudo. Ele estava encurralado e, com isso, uma nova pergunta surgiu em sua mente. O quanto ela realmente sabia sobre o homem que um dia amou? Mas a pergunta que mais a assombrava: até onde ele estava disposto a ir para proteger seus segredos? Enquanto a multidão murmurava em especulações, um grito ecoou ao fundo. Um carro surgiu em alta velocidade, girando descontroladamente e se aproximando da multidão, levantando poeira e pânico. Um novo caos estava prestes a se instalar, como se o universo estivesse se unindo contra José e suas mentiras. E agora? Pensou Bárbara, seu coração disparado diante do que estava prestes a acontecer. O que mais ela tinha a descobrir? E quem realmente era José? Uma tempestade se formava ao seu redor, e tudo o que ela sabia estava prestes a desmoronar. Bárbara sentiu o coração acelerar quando a mulher terminou de falar. A revelação a atingiu como um soco no estômago. Filhos que ele abandonou. Você não é a única que ele traiu. O murmúrio da multidão cresceu como um rugido prestes a explodir. As palavras da mulher ecoavam na mente de Bárbara. O que mais ela não sabia? José estava pálido, o rosto contorcido entre a raiva e o medo. E enquanto todos observavam, Dona Eva se aproximou, segurando o envelope que ia entregar a Bárbara. O silêncio pesado pairava no ar, como se a cidade inteira estivesse prendendo a respiração. O caos estava por um fio. Antes que pudesse pensar em mais alguma coisa, um carro acelerou, vindo na direção da multidão. Um fato desconcertante, mas mais desconcertante foi o que, ou quem, saiu dele. Era a mãe de José, uma figura que Bárbara não via há anos, mas o que a surpreendeu foi o olhar desesperado no rosto dela, uma expressão de desespero que não se via há muito tempo. José, para! Gritou a mulher, que parecia estar em pânico. A multidão se afastou e José, com uma expressão de desdém, olhou para ela. O que você está fazendo aqui, mãe? Sua voz havia perdido a confiança. Agora era só um eco de incerteza. Ela se aproximou, o olhar fixo no filho. É hora de você enfrentar a verdade, meu filho. De uma vez por todas, a mulher parecia quase fragilizada. Mas sua voz era tão poderosa que todos se calaram novamente. Que verdade! Você é louca! José gritou, mas havia um tremor em sua voz que denunciava seu medo. Bárbara olhou com atenção. Havia algo mais acontecendo ali. Algo que ela não poderia imaginar. O ambiente estava carregado e a tensão fazia tudo parecer etéreo. Você não pode continuar assim, escondendo o que fez. A mãe de José chorava. As crianças estão crescendo sem pai, sem saber quem você realmente é.
Eles precisam de você! Havia desespero em cada palavra dela, como se estivesse tentando salvar o próprio filho da escuridão. Bárbara sentiu que o chão se movia sob seus pés. Crianças? Que crianças são essas? A mãe de José olhou para Bárbara, e em seus olhos havia uma mistura de compaixão e dor. Os seus filhos são metade meus netos e metade de José. As palavras dela caíram como uma bomba, e a multidão murmurejou em choque. Bárbara não conseguia processar. Você está dizendo que ele tem filhos que eu não conheço? A incredulidade a dominava. José estava a poucos passos dela, cada vez mais apavorado. Sim, a mulher respirou fundo. José teve um relacionamento antes de você. E essas crianças, são dele. Ele se afastou delas para viver a vida que queria. E agora está prestes a desistir de tudo de novo. José parecia plano. O rosto pálido, os olhos arregalados de medo. Mãe, pare! Isso é absurdo! Mas o desespero em sua voz contrabalançava suas palavras. A verdade parecia uma tempestade, prestes a alagar tudo de uma vez. Bárbara sentiu um nó na garganta, tentando entender a conexão. João, o filho mais velho, e ela nunca tinham falado sobre a família dele. O que mais escondia? Os fotógrafos estavam todos agitados. O clima era de um espetáculo. Mas ninguém ali estava preparado para a tragédia que se desenrolava diante deles. O carro ainda estava. Ali, os jornalistas prontos. E então o inesperado. Uma figura conhecida surgiu do fundo. Uma mulher com um semblante sério e determinado. Era a ex-mulher de José. A mesma Bezine que tinha causado tanto tumulto, com uma expressão que dizia: "Eu sei a verdade. E vocês também vão saber." Bárbara sentiu um frio na espinha. Como você? Mas a mulher não a deixou terminar. José é um traidor da pior espécie. Ele destruiu vidas e agora quer destruir a sua. Ela gesticulava. Cada palavra uma facada na alma de Bárbara. As palavras atingiram o cerne da questão. A verdade estava ali, exposta, como uma ferida aberta que não cicatrizaria. A multidão fervilhava em murmúrios. Cada pessoa tentando entender a extensão da revelação. José, a voz da ex-mulher balançava a multidão. Você precisa assumir a responsabilidade e saber que não dá para escapar dos seus erros. O que mais poderia aparecer? Para Bárbara, tudo parecia uma tempestade sem fim. E enquanto olhava para José, sentia que, além das palavras, ali estava a traição que ele trazia consigo. Tudo estava mudando, e a única coisa certa era que a verdadeira batalha estava apenas começando. Os olhares se voltaram para ela, a pressão aumentando. Era agora ou nunca. Então, o que você vai fazer, José? As palavras escaparam da boca de Bárbara como um grito de guerra. A multidão esperava e a verdade gritava para ser revelada. Mas o que mais José tinha a esconder? E as crianças? A luta estava apenas começando. Bárbara sentiu o coração acelerar quando a mulher acabou de falar. Revelação atingiu como um soco no estômago. Filhos que ele abandonou. Você não é a única que ele traiu. O murmúrio da multidão cresceu, como um rugido prestes a explodir. As palavras da mulher ecoavam na mente de Bárbara. O que mais ela não sabia? José estava pálido, o rosto contorcido entre a raiva e o medo. E enquanto todos observavam, Dona Eva se aproximou, segurando o envelope que entregara a Bárbara. Um silêncio pesado pairava no ar, como se a cidade inteira estivesse prendendo a respiração. O caos estava por um fio. Antes que pudesse pensar em mais alguma coisa, um carro acelerou vindo na direção da multidão. Um fato desconcertante,
Mas mais desconcertante foi o que ou quem saiu dele. Era a mãe de José, uma figura que Bárbara não via há anos, mas o que a surpreendeu foi o olhar desesperado no rosto dela. Uma expressão de desespero que não se via há muito tempo. "José, para!" gritou a mulher, que parecia estar em pânico. A multidão se afastou e José, com uma expressão de desdém, olhou para ela. "O que você está fazendo aqui, mãe?" Sua voz havia perdido a confiança. Agora era só um eco de incerteza. Ela se aproximou, o olhar fixo no filho. "É hora de você enfrentar a verdade, meu filho! De uma vez por todas!" A mulher parecia quase fragilizada, mas sua voz era tão poderosa que todos se calaram novamente. "Que verdade? Você é louca!" José gritou, mas havia um tremor em sua voz que denunciava seu medo. Bárbara olhou com atenção. Havia algo mais acontecendo ali, algo que ela não poderia imaginar. O ambiente estava carregado e a tensão fazia tudo parecer etéreo. "Você não pode continuar assim, escondendo o que fez." A mãe de José chorava. "As crianças estão crescendo sem pai, sem saber quem você realmente é. Eles precisam de você." Havia desespero em cada palavra dela, como se estivesse tentando salvar o próprio filho da escuridão. Bárbara sentiu que o chão se movia sob seus pés. "Crianças? De crianças são essas?" A mãe de José olhou para Bárbara e em seus olhos havia uma mistura de compaixão e dor. "Os seus filhos são metade meus netos e metade de José." As palavras dela caíram como uma bomba e a multidão murmurejou em choque. Bárbara não conseguia processar. "Você está dizendo que ele tem filhos que eu não conheço?" A incredulidade a dominava. José estava a poucos passos dela, cada vez mais apavorado. "Sim!" A mulher respirou fundo. "José teve um relacionamento antes de você. E essas crianças, elas são dele. Ele se afastou delas para viver a vida que queria. E agora está prestes a desistir de tudo de novo." José parecia plano, o rosto pálido, os olhos arregalados de medo. "Mãe, pare! Isso é absurdo!" Mas o desespero em sua voz contrabalançava suas palavras. A verdade parecia uma tempestade, prestes a alagar tudo de uma vez. Bárbara sentiu um nó na garganta, tentando entender a conexão. João, o filho mais velho, e ela nunca tinham falado sobre a família dele. O que mais escondia? Os fotógrafos estavam todos agitados. O clima era de um espetáculo, mas ninguém ali estava preparado para a tragédia que se desenrolava diante deles. O carro ainda estava ali, os jornalistas prontos. E então o inesperado. Uma figura conhecida surgiu do fundo. Uma mulher com um semblante sério e determinado. Era a ex-mulher de José, a mesma Dezim que tinha causado tanto tumulto, com uma expressão que dizia: "Eu sei a verdade, e vocês também vão saber." Bárbara sentiu um frio na espinha. "Como você?" Mas a mulher não a deixou terminar. "José é um traidor da pior espécie. Ele destruiu vidas e agora quer destruir a sua." Ela gesticulava, cada palavra uma facada na alma de Bárbara. As palavras atingiram o cerne da questão. A verdade estava ali, exposta, como uma ferida, aberta que não cicatrizaria. A multidão fervilhava em murmúrios, cada pessoa tentando entender a extensão da revelação. "José." A voz da ex-mulher balançava a multidão. "Você precisa assumir a responsabilidade e saber que não dá para escapar dos seus erros." O que mais poderia parecer? Para Bárbara, tudo parecia uma tempestade sem fim. E enquanto olhava para José, ali estava a traição que lhe trazia consigo.
Mas então, um ruído alto cortou o ar. Um som que não poderia ignorar. O carro que chegou em alta velocidade manobrou descontroladamente e em seguida freou abruptamente perto de José. A porta se abriu e, para o choque absoluto de todos, uma criança saiu de dentro, correndo em direção a ele. Era uma menina, não mais do que 7 anos, com olhos que refletiam o desespero. Papai, ela chorou, desmoronando os últimos restícios da bravura de José. Bárbara estremeceu. O que estava acontecendo? A criança correu e a multidão ficou paralisada, sem reagir. A menina agarrou a perna de José, que agora estava completamente atordoado. Eu procurei por você! Onde você estava? O desespero na voz dela ecoou pela praça, rasgando o silêncio. Todos os olhares estavam fixos na cena. Bárbara sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Aquela criança era uma das filhas que José ainda tentava esconder? O que mais ele tinha ocultado? José, quem é essa menina? Sua voz saiu trêmula, mas numa firmeza que surpreendeu até ela mesma. O caos se instalou na multidão, que murmurava como se cada um tivesse uma nova peça do quebra-cabeça. José, agora completamente desnudo de suas mentiras, olhou para a menina, depois para Bárbara. A confissão de seu olhar era clara. A máscara havia caído, e com ela o mundo de segredos estava prestes a desmoronar. Bárbara sentiu um frio na barriga, enquanto seu mundo girava. As perguntas se acumulavam, rápidas, cortantes. O que seria da vida dela agora? Que mais ele escondia? E José? O que mais ele estava disposto a fazer para proteger seus segredos? Prepare-se, porque a verdade sempre encontra um jeito de se revelar. As palavras da designer ecoaram em sua mente e pela primeira vez ela começou a entender que seu mundo sempre esteve envolto em mentiras. A batalha estava apenas começando. Bárbara sentiu o coração acelerar quando a menina gritou: "Papai!" As palavras ecoaram na praça! E todo o tumulto ao seu redor parecia se condensar em um único momento de aterrorizante clareza. O vazio que rodeava José era palpável. Ele estava sem saída, e a fúria que antes dominava seu olhar agora se transformava em pavor. A criança o olhava com esperança nos olhos, como se ele fosse a única coisa que importava no mundo. A multidão estava em silêncio, aguardando a próxima ação dele. Mas José hesitou, incapaz de se mover, apenas gaguejando. Uma sombra de culpa cruzou seu rosto enquanto ele olhava para a menina, como se a presença dela tivesse quebrado seu mascaramento. Não, isso não pode estar acontecendo, murmurou Bárbara, sentindo a cabeça girar. As fotos em suas mãos agora pareciam mais do que simples imagens. Eram fragmentos de uma vida que ela nunca soubera. Era apenas o começo e tudo estava prestes a virar de cabeça para baixo. Uma figura surgiu ao lado da menina. Era a mãe dela, uma mulher de olhar determinado e gestos firmes. Ele precisa saber que existem consequências, José. Ela olhou diretamente para ele, e o ódio em suas palavras era inegável. Você não pode ignorar a sua responsabilidade por mais tempo. Bárbara começou a entender. As peças do quebra-cabeça estavam se juntando, mas havia mais. Enquanto observava a cena, percebeu que o medo de José nunca fora apenas sobre manter sua vida em segredo. Era algo mais profundo, algo que ele nunca havia revelado a ninguém. A pressão da situação parecia empurrá-lo para um colapso, e o cenário estava se tornando cada vez mais tenso. E então, como um raio em um céu limpo, um grito irrompeu da multidão. Olhem!
É a polícia! Um carro de polícia se aproximou, sirenes cantando, e o clamor se intensificou. Bárbara sentiu um nó na garganta. O que mais poderia acontecer? Quais segredos José ainda escondia que poderiam ser revelados ali, naquele instante? As portas do carro se abriram e 2 policiais desceram, visivelmente confusos com a cena. O que está acontecendo aqui? Um dos oficiais perguntou, olhando para a situação caótica diante dele. A tensão aumentou e as pessoas começaram a murmurá-las, tentando explicar o que haviam presenciado. Ele tem filhos que abandonou. A ex-mulher de José interveio, sua voz tremendo de raiva. É hora de ele enfrentar a verdade. Bárbara observou tudo, sentindo sua própria realidade desmoronar a cada palavra. E enquanto a conversa girava ao redor de José, o olhar dele encontrou o dela, e por um momento tudo ficou em silêncio. Bárbara! Ele a chamou com uma voz trêmula, mas antes que pudesse se explicar, um novo estrondo ecoou. Uma figura encapuzada apareceu na entrada da praça, movendo-se rapidamente em direção aonde José estava. O coração de Bárbara parou. Era um momento surreal, uma intrusão dramática em um mar de caos. Diretamente em linha reta, a figura se encarou, revelando um rosto conhecido, o antigo amigo de José, alguém que tinha estado fora de cena por muito tempo. Você não deveria estar aqui, José exclamou, o pânico agora evidente. A nova entrada jogou uma nova luz sobre a situação e os murmúrios da multidão aumentaram. Em voltagem! Todos esperavam por uma explosão, algo grandioso. Eu não poderia deixar isso acontecer. O amigo proclamou, e a tensão à sua volta era quase insuportável. Com tudo o que você fez, com tudo o que ocultou, é a hora da verdade, José. Bárbara ficou perplexa. O que mais poderia acontecer? O que mais José estava escondendo? E ali, em meio ao caos, ela percebeu que a vida dela, as crianças, tudo estava prestes a mudar para sempre. A presença do amigo parecia ser a peça que faltava para explodir essa bolha de segredos. A multidão, agora em alvoroço, se preparava para ouvir o que viria a seguir. Bárbara, com um aperto no peito e a adrenalina correndo nas veias, estava prestes a descobrir que os contornos da verdade eram mais complicados do que ela jamais imaginou. José, você não pode escapar disso, murmurou a figura encapuzada. E enquanto as palavras ecoavam, um grito de dentro da multidão cortou o ar, como se tudo estivesse prestes a rasgar a realidade. Barulhos e flashes, e um suspense palpável pairava no ar. O que você está escondendo? Bárbara olhou para José, ansiosa. O tempo parecia ter parado, e a verdade estava prestes a se revelar de um jeito que ninguém podia prever. O que mais estava por trás das mentiras dele e o que ia acontecer com todos eles agora. Bárbara olhou para José, esperando uma resposta, mas antes que ele pudesse abrir a boca, a figura encapuzada avançou, rompendo todos os limites do que parecia ser um dia caótico. José, você precisa saber a verdade antes de qualquer coisa, disse a pessoa com firmeza, tirando o capuz para revelar o rosto que Bárbara reconhecia. Lucas, o melhor amigo de José, alguém que sempre esteve lá, mas que tinha desaparecido nos últimos meses. Ele parecia abalado, os olhos carregados de dor. Eu não queria que isso acontecesse, mas você deixou. Eu quero que você saiba quem realmente é e o que você fez. A tensão subiu ainda mais enquanto todos aguardavam a nova revelação.
Lucas, por que você está aqui? O que você quer dizer? José tentou parecer no controle, mas sua voz traía a insegurança. A multidão estava em um frenesi, cada um esperando o próximo movimento. Em meio a gritos e murmuras, ele se virou para a menina, que ainda estava agarrada à sua perna. Eu vou resolver isso. Resolver o quê? Lucas perguntou, avançando um passo. Resolver o fato de que você abandonou sua família? Que você traiu tantas pessoas? A verdade vai vir à tona, e você sabe disso. A fervorosa declaração feriu Bárbara como um raio, e a confusão começou a se espalhar pelo ar. A multidão estava dividida. Alguns sussurravam entre si, enquanto outros olhavam fixamente para José, como se ele fosse um monstro. Que história é essa? O que você está escondendo, José? Bárbara sentia a urgência em sua própria voz. O nó na garganta a prendia, mas ela não podia se dar ao luxo de hesitar. José estava prestes a ser desmascarado, e a ideia a deixava inquieta. Você não entende! Ninguém entende! José respirou fundo, a frustração subindo em suas veias. Eu fiz o que tinha que fazer para proteger nossa família. Nossa famílias? Lucas interveio, quase rindo com escárnio. Você destruiu sua família, José. Você age como se estivesse fazendo isso por elas. Mas é só a sua própria pele que você está tentando salvar. Então, em um rompante inesperado, soube-se que a multidão se dividiu em duas. De um lado, havia aqueles que estavam lá para apoiar Bárbara, e do outro, os defensores de José, confusos e furiosos. A tensão era palpável e tudo parecia girar cada vez mais rápido. Você precisa ver a verdade, José! Lucas continuou, sua voz elevada cortando pelo tumulto. Você tem filhos que você não conheceu. Filhos que estão sofrendo. E a mãe deles está aqui. E ela não vai deixar você escapar. Bárbara sentiu seu coração acelerar quando a mãe da menina que estava aos pés de José surgiu, com um olhar sombrio. Meu nome é Ana, e você não pode esconder deles por mais tempo, José, gritou ela, apontando um dedo acusatório. Eu e você sabe a verdade. Você sempre soube. Ana continuou, e cada palavra parecia um golpe na alma de José. O rosto dele estava púrpura com a ira, e Bárbara sentiu um frio na espinha. O que mais estava escondido? Como isso tudo se conectava? Filhos? Que filhos? Bárbara confrontou José, sabendo que precisava de respostas, que não ia desistir. As mentiras e os segredos estavam se amontoando, e isso a deixava sem ar. José, completamente em pânico, olhou em volta, os olhos arregalados. Bárbara, eu... Não era para você ficar assim. Eu fiz isso por você. A declaração soou estranha. Uma última tentativa de justificar todas as falcatruas. Mas havia um brilho em seu olhar. Um horror que Bárbara nunca tinha visto antes. A multidão se agitou e então houve um grito. Ele não é o pai que você pensa. Ele é a razão de tantas vidas estarem destruídas, disse Lucas com um tom cortante. Mais uma vez, a reação foi quase visceral. Todos olhavam para José como se o vissem pela primeira vez. Não como o amante ou companheiro, mas como um traidor. A adrenalina corria nas veias de Bárbara, e a realidade do que estava acontecendo começava a se desvanecer. E de repente, tudo o que ela pensou que sabia estava se desfazendo. Ela estava prestes a fazer uma pergunta crucial quando, do nada, um clarão atraiu a atenção de todos. Uma explosão retumbou em algum lugar próximo.
lançando uma onda de fumaça e poeira pelo ar. O som era ensurdecedor e a multidão entrou em colapso, gritando e tentando escapar da confusão. José foi lançado para frente, rolando pela calçada, enquanto o caos se instalava. A visão da fumaça se espalhando como uma cortina negra deixou todos em pânico. Bárbara se virou. A mente em turbilhão. O que estava acontecendo? A tragédia não era apenas emocional, agora era física também. E no meio desse horror, ela percebeu que a revelação que estava prestes a ocorrer poderia ser eclipsada por algo muito mais profundo e devastador. O que mais havia de oculto? Com o chão se partindo sob seus pés e a urgência pulsando em seu peito, ela sabia que alcançar a verdade poderia fazer com que tudo acabasse em destruição. E uma nova pergunta surgiu em sua mente. O que era mais perigoso? O segredo sobre José ou a fragilidade de suas vidas agora expostas? Bárbara olhou para José, esperando uma resposta, mas antes que ele pudesse abrir a boca, a figura encapuzada avançou, rompendo todos os limites do que parecia ser um dia caótico. José, você precisa saber a verdade antes de qualquer coisa, disse a pessoa com firmeza, tirando o capuz para revelar um rosto que Bárbara reconhecia. Lucas, o melhor amigo de José, alguém que sempre estivera ali, mas que tinha desaparecido nos últimos meses. Ele parecia amalado, os olhos carregados de dor. Eu não queria que isso acontecesse, mas você deixou. Eu quero que você saiba quem realmente é. E o que você fez? A tensão subiu, enquanto todos aguardavam a nova revelação. Lucas, por que você está aqui? O que você quer dizer? José tentou parecer no controle, mas sua voz traía insegurança. A multidão estava num frenesi, todos prontos para ouvir o que vinha a seguir. Em meio a gritos e murmuras, ele se virou para a menina, que ainda estava agarrada à sua perna. Eu vou resolver isso. Resolver o quê? Lucas perguntou, avançando um passo. Resolver o fato de que você abandonou sua família? Que traiu tantas pessoas? A verdade vai vir à tona, e você sabe disso. As palavras cortaram como lâminas, e a multidão começou a se agitar, os olhares fixados em José, como se ele fosse um monstro. Que história é essa? O que você está escondendo, José? Bárbara confrontou-o, sabendo que precisava de respostas, que não iria desistir. José estava prestes a ser desmascarado, e a ideia a deixava inquieta. Você não entende. Ninguém entende. José respirou fundo, a frustração subindo em suas veias. Eu fiz o que tinha que fazer para proteger nossa família. Nossa família? Lucas interveio, quase rindo. Você destruiu sua família, José. Você age como se estivesse fazendo isso por elas. Mas é só a sua própria pele que está tentando salvar. Então, em um rompante inesperado, se ouviu um estrondo. Uma explosão retumbou em algum lugar próximo, e uma onda de fumaça se espalhou pelo. Ah! O som foi ensurdecedor, e a multidão entrou em colapso, gritando e correndo para escapar do caos. José foi lançado para frente, desmoronando pela calçada, enquanto o pânico se instalava. Bárbara se virou, o coração disparando. O que estava acontecendo? A tragédia não era apenas emocional, agora era física também. No meio da fumaça, ela viu algo que a deixou paralisada. Um carro se aproximou em alta velocidade, desviando das pessoas que tentavam escapar. Cuidado! Alguém gritou, mas era tarde demais. O veículo, um SUV preto, atravessou a calçada e acelerou em direção à multidão. Em um movimento abrupto,
parou em frente ao palco improvisado, onde tudo estava acontecendo. As portas se abriram e de dentro do carro, alguém saiu correndo. Era uma mulher, com um semblante furioso. E o que ela carregava nas mãos fez o estômago de Bárbara revirar. "José!" gritou a mulher, e ao ver o rosto dela, Bárbara sentiu um frio na espinha. Era Clara, a ex-namorada de José, que havia desaparecido há anos. E no instante em que ela se aproximou, Bárbara percebeu que Clara estava segurando um grupo de fotos, impressas e amareladas, com imagens que faziam o coração acelerar. "Você não pode esconder isso mais, José! Você precisa ver o que fez." A fúria nos olhos dela era palpável. Clara se virou para a multidão e a tensão era tanta que parecia que nem mesmo os sussurros conseguiam escapar. "Essas são as fotos dos filhos que você nega. Não se esqueça que também existem consequências para suas ações." Silêncio. As palavras de Clara cortaram o ar. José ficou paralisado, o rosto branco como papel. A multidão virou-se, como se quisesse testemunhar um julgamento. "O que você está dizendo?" Ele finalmente conseguiu murmurar, a voz embargada. "Essas crianças, José, são seus filhos. E eu vim aqui para que você enfrentasse a verdade." Clara ergueu as fotos e Bárbara viu rostos familiares. Eram crianças que poderiam muito bem ser da idade dos seus filhos. A realidade começou a desmoronar. A multidão se dividiu, murmurando, a tensão agora elétrica. O olhar de José se transformou em desespero. Ele parecia um homem à beira do colapso. "Você está mentindo! Isso não é possível!" A raiva se transformava em medo e todos podiam ver. Bárbara não sabia o que pensar. As peças do quebra-cabeça de sua vida estavam se juntando de uma forma que ela nunca imaginara. O que mais José estava escondendo? Mas antes que pudesse processar, Clara exclamou: "Você precisa ver, já que não pode escapar. A verdade sempre aparece." E então tudo se transformou em um turbilhão. Os gritos, o desespero, a revelação. Cada sensação pulsava pelo ar, criando um vórtice de desconfiança e dor. O coração de Bárbara estava na garganta. E para piorar, a fumaça que cobria a cena começou a docilizar. Uma nova dimensão de pânico se instaurava. A multidão, agora caótica, parecia cada vez mais longe. Bárbara sentiu uma pressão no peito, como se algo estivesse se quebrando dentro dela. A verdade que antes parecia próxima, agora estava longe. A única coisa que tinha certeza era que nada seria como antes. E uma única pergunta ecoou em sua mente: quais eram as consequências desse dia? Bárbara estava paralisada, o coração disparado. As palavras de Clara estavam ecoando em sua mente e tudo ao redor parecia desmoronar. José olhou em volta, completamente desorientado. Mas agora não havia como escapar. A verdade estava ali, estampada nas fotos, nos olhares da multidão. Segredos nada mais podiam ser escondidos. "José, você não pode continuar assim!" Clara gritou, sua voz cortando o caos. "Suas crianças precisam de você. Você precisa encarar as consequências do que fez." Ele a fuzilou com o olhar, mas a raiva havia se dissipado, dando lugar ao medo. O que ele sempre tentou esconder se tornara uma prisão, e a imagem da menina agarrada à sua perna o esfaqueava como um punhal. Era como
Se todos os olhos estivessem em sua direção, esperando que ele finalmente se posicionasse, mas o que ele poderia dizer? Que não era assim que ele havia planejado? Que sempre foi por amor? Qualquer coisa que saísse de seus lábios parecia um eco de mentira. Naquele instante, a pressão se tornou insuportável. Eu não sei o que fazer. José balbuciou, um homem quebrado diante da avalanche de suas escolhas. A multidão murmúria se intensificou. Algumas pessoas estavam do lado da verdade. Outras ainda sentiam pena dele. E Bárbara, ela olhava com uma mistura de compaixão e raiva. Como poderia amar alguém que trouxe tanto sofrimento? Chega, José! Bárbara gritou, sua voz ressoando entre o murmúrio. Você não pode continuar se escondendo atrás de mentiras. As palavras dela cortaram-o. Era um grito de guerra. Uma declaração de que, independentemente do que acontecesse, ela estava cansada de sua vida ser uma série de mentiras e traições. As crianças precisavam de um pai, mas ele também tinha uma responsabilidade com Bárbara. Ele tinha que escolher. Os olhos de José se arregalaram. A realidade lhe atingiu como um tsunami. Clara, ansiosa para resolver, acrescentou: a vida que você queria não vale a pena se é baseada em mentiras. A verdade só traz dor. Você pode mudar tudo isso, mas precisa assumir quem você é. Sim! Declarou uma voz familiar na multidão. Dona Eva, a velha vizinha, tomou coragem. Ninguém é perfeito, mas todos têm que arcar com seus erros. José, é a hora, e como que num passe de mágica, tudo mudou. O peso das vidas e segredos começava a se dissipar. José parecia finalmente entender que não poderia voltar atrás, mas tinha que avançar. Ele olhou para todos, um olhar de vulnerabilidade. Eu cometi erros. Erros que não posso desfazer. E sobre as minhas crianças? Clara interveio. O que você fará agora? A tensão era palpável. O que ele diria? Uma pausa. Um silêncio inquietante que soava como uma melodia trágica. Eu quero tentar ser melhor, começou ele, a voz falhando. Não quero ser o homem que abandona sua família. As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Clara, e Bárbara sentiu um nó na garganta. Era como se a dor de José se transformasse em esperança. Eu serei um pai. Quero conhecê-los. Vou lutar por isso. É hora de dar e receber. José, Bárbara declarou, a determinação em seu olhar. Você precisa ser honesto, não só com você, mas com todos ao seu redor. Pense nas crianças e em nós. E assim, um novo capítulo começou a se desenrolar. As palavras flutuavam no ar. E mesmo que fosse uma tempestade de emoções, havia uma centelha de esperança. A verdade, por mais amarga que fosse, parecia mais leve quando compartilhada. Um antigo vínculo poderia ser renovado se ele fosse realmente sincero. Mas, ao mesmo tempo, uma dúvida pairava. Seria José capaz de cumprir o que prometeu? Ou o peso do passado o puxaria de volta? Enquanto esses pensamentos fervilhavam, Bárbara olhou para a multidão e percebeu que poderiam seguir em frente. A vida continuaria. O que realmente importava era o que cada um faria a partir dali. E antes que tudo se acalmasse, Bárbara se virou para a câmera que gravava a cena ao vivo, o olhar feroz. E a você que nos assiste, você precisa se inscrever agora. Não perca as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e inundar a seção de comentários com suas reações.
Compartilhe esse vídeo instantaneamente com 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento de demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Enquanto a cena se desdobrava diante dela, a incerteza do futuro era excitante. A vida tinha seus altos e baixos, mas a jornada sempre valeria a pena. A verdade estava em jogo, e tudo poderia acontecer.